Livro de Números. Capítulo 20. Não desconfiar de Javé. A comunidade inteira dos filhos de Israel chegou no primeiro mês ao deserto de Sim. E o povo acampou em Cádiz. Aí morreu Maria, e foi sepultada. Faltava água para a comunidade, e as pessoas se amotinaram contra Moisés e Arão. O povo brigava com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante de Javé. Porque você trouxe a comunidade de Javé a este deserto, para morrermos aqui junto com nossos animais. Porque você nos fez sair do Egito, para nos trazer a este lugar deserto, onde não se pode semear, sem figueiras, vinhas e romãzeiras, e até sem água para beber? Moisés e Arão se afastaram da comunidade, foram para a entrada da tenda da reunião e se prostraram diante dela, com o rosto por terra. Então a glória de Javé apareceu a eles. E Javé disse a Moisés: pegue a vara, junto com seu irmão Arão, e reúna a comunidade. Em seguida, na presença deles, ordene que a rocha dê água. Você tirará a água da rocha para dar de beber à comunidade e aos animais. Moisés pegou a vara que estava na presença de Javé, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a comunidade diante da rocha. Então Moisés lhes falou: ouçam, rebeldes. Vocês acreditam que poderemos tirar a água desta rocha? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. A água jorrou em abundância, e a comunidade e os animais puderam beber. Então Javé disse a Moisés e Arão: já que vocês não acreditaram em mim e não reconheceram a minha santidade na presença dos filhos de Israel, vocês não farão esta comunidade entrar na terra que eu vou dar a eles. Essa é a fonte de Meriba, onde os filhos de Israel discutiram com Javé, e ele manifestou a sua santidade para eles. Pedindo passagem de Cádiz, Moisés mandou mensageiros ao rei de Edom, com esta mensagem: assim diz o seu irmão Israel, você sabe as dificuldades que temos passado. Nossos antepassados desceram para o Egito, onde moramos por muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e aos nossos antepassados. Então gritamos para Javé e ele nos ouviu e mandou um anjo para nos tirar do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade que fica nos limites do seu território. Deixe-nos atravessar o seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e não beberemos da água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, até atravessar o seu território. Mas o rei de Edom respondeu: não passe pelo meu país. Caso contrário, marcharei contra você com a espada. Os filhos de Israel insistiram: seguiremos pela estrada principal. Se nos ou nossos animais bebermos da sua água, pagaremos o preço a você. Deixe-nos atravessar a pé. O rei de Edom respondeu: não atravessem. E saiu ao encontro deles com muita gente, fortemente armada. Como Edom não quis deixar os filhos de Israel atravessar o território dele, tiveram que tomar um desvio. Morte de Arão. A comunidade dos filhos de Israel levantou acampamento em Cádiz e chegou ao Monte Hor. Javé disse a Moisés e Arão: perto do Monte Hor, na fronteira da terra de Edom, Arão vai se reunir com seus antepassados e não entrará na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, porque vocês foram rebeldes às minhas ordens na fonte de Meriba. Tome Arão e seu filho Eleazar e faça-os subir o Monte Hor. Tire as vestes sacerdotais de Arão e vista com elas o filho dele, Eleazar, pois Arão se reunirá com seus antepassados, e morrerá aí. Moisés fez conforme Javé havia ordenado, e subiram ao Monte Hor, diante de toda a comunidade.
Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão, e com elas vestiu o filho dele, Eleazar. Arão morreu aí, no alto do monte. Moisés e Eleazar desceram do monte, e toda a comunidade viu que Arão tinha morrido. E toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Capítulo 21. Consagração ao extermínio. O rei de Arad, o cananeu, que habitava o Néguebe, ficou sabendo que os filhos de Israel vinham pelo caminho de Atarim. Então os atacou e capturou alguns como prisioneiros. Então Israel fez um voto a Javé: se entregares este povo em meu poder, eu consagrarei suas cidades ao extermínio. Javé atendeu a Israel e lhe entregou os cananeus em seu poder. Então os filhos de Israel os consagraram ao extermínio, junto com as cidades deles. E o lugar ficou sendo chamado Orma. O sinal de salvação, do Monte Or. Eles tomaram o caminho para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas o povo não suportou a viagem e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos tiraram do Egito? Foi para morrermos neste deserto, não temos nem pão nem água, e estamos enjoados desse pão de miséria. Então Javé mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: pecamos, falando contra Javé e contra você. Suplique a Javé que afaste de nós estas serpentes. Moisés suplicou a Javé pelo povo. E Javé lhe respondeu: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste, quem for mordido e olhar para ela, ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Continuando a caminhada, os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois, partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que faz limite com Moabe, do lado onde nasce o sol. Daí partiram e acamparam junto à torrente de Zared. Daí seguiram e acamparam no outro lado do rio Arnon, no deserto que sai do território dos amorreus, pois o Arnon é fronteira entre Moabe e os amorreus. Assim se diz no livro das guerras de Javé, Vaibe, junto de Sufa e os afluentes do Arnon. A ladeira das torrentes que correm na direção da sede, de Ar, e junto à fronteira dos territórios de Moabe. Daí partiram para Beer. Esse é o poço onde Javé disse a Moisés: reúna o povo, e eu lhe darei água. Então Israel cantava esta canção: brota, poço. Cantem para ele. Poço que príncipes cavaram e chefes do povo abriram com cetros e bastões. Daí foram para Matana. De Matana para Naliel. De Naliel para Bamote. E de Bamote para o vale do campo de Moabe, em direção às alturas do Fasga, que domina o deserto. Primeiras vitórias. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: quero atravessar a sua terra. Não nos desviaremos pelos campos ou vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real, até atravessar o seu território. Seom, porém, não permitiu que Israel lhe atravessasse o território. Reuniu todo o seu povo, saiu contra Israel no deserto e o atacou em Jaza. Israel, porém, o derrotou pela espada e conquistou-lhe a terra, desde o Arnon até o Jaboque, até o país dos Amonitas, pois Jazer se encontrava na fronteira amonita. Israel conquistou-lhe todas as cidades, e se estabeleceu em todas as cidades dos amorreus, Ezebom e os povoados do seu território. Ezebom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia lutado contra o rei anterior de Moabe, de quem havia tomado todo o território, desde o Jaboque até o Arnon. Por isso, cantam os poetas:
entrem em Ezebom. Que seja edificada, restaurada a capital de Seom. Saiu o fogo de Ezebom, e chamas da capital de Seom. Fogo que devorou Armog e consumiu as alturas do Arnon. Ai de você, Moabe! Você está perdido, povo de Camos. Seus filhos fugiram, e suas filhas ficaram escravas de Seom, rei dos amorreus. Nos crivamos todos de flechas. Tudo ficou destruído, desde Zebom até Dibom. Tudo devastamos, até Nof, tudo aquilo que se estende até Medaba. Israel se estabeleceu, então, na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores até Jazer, e Israel se apoderou dela e dos povoados do seu território, expulsando os amorreus que aí dominavam. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Então Og, reage Bazã, com todo o seu povo, saiu contra eles e os atacou em Edrai. Javé disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu vou entregá-lo em seu poder, com todo o povo e a terra dele. Trate-o como a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom. Os filhos de Israel o derrotaram, e também os seus filhos e todo o povo dele, sem deixar ninguém com vida. E tomaram posse do território dele. O povo diante da terra prometida. Capítulo 22. O povo é ameaça. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas estepes de Moabe, no outro lado do Jordão, na frente de Jericó. Balaque, filho de Sefor, viu como Israel tinha tratado os amorreus. Então Moabe ficou com medo desse povo numeroso. Moabe ficou apavorado diante dos filhos de Israel, e disse aos anciãos de Madian: essa multidão vai devorar tudo ao nosso redor, como o boi devora a erva do campo. Nesse tempo, o rei de Moabe era Balaque, filho de Sefor. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, seu país de origem, às margens do rio Eufrates. Mandou chamá-lo, dizendo: saiu do Egito um povo que está cobrindo a superfície da terra e que parou diante de mim. Por favor, venha e amaldiçoe por mim esse povo, pois é mais poderoso do que eu. Desse modo poderemos derrotá-lo e expulsá-lo desta região. Eu sei que fica abençoado quem você abençoa. E quem você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Os anciãos de Moabe e Madian foram, levando o pagamento para o adivinho. Chegaram, onde estava Balaão e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu: fiquem aqui esta noite, e eu comunicarei a vocês o que Javé me disser. E os chefes de Moabe ficaram com Balaão. Deus se manifestou a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, mandou-me esta mensagem: um povo saiu do Egito e está cobrindo a superfície da terra. Venha logo amaldiçoá-lo por mim, para ver se consigo guerrear contra eles e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles e não amaldiçoe esse povo, pois ele é bendito. Na manhã seguinte Balaão se levantou e disse aos chefes enviados por Balaque: voltem para a sua terra, porque Javé não quer que eu vá com vocês. Os chefes de Moabe se levantaram, voltaram até Balaque e lhe disseram: Balaão não quis vir conosco. Então Balaque enviou outros chefes, mais numerosos e mais importantes que os primeiros. Eles chegaram onde estava Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Sefor, não recuse vir ao meu encontro, pois eu o tornarei muito rico e farei tudo o que você me disser. Por favor, venha e amaldiçoe por mim esse povo. Balaão respondeu aos chefes enviados por Balaque: ainda que Balaque me desse até o seu palácio cheio de ouro e prata, eu não poderia desobedecer a ordem de Javé, meu Deus,
em coisa nenhuma, grande ou pequena. Fiquem aqui esta noite até que eu saiba o que Javé me dirá desta vez. Deus se manifestou a Balaão durante a noite e lhe disse: já que esses homens vieram chamar você, levante-se e vá com eles, mas você vai fazer o que eu lhe disser. Na manhã seguinte Balaão se levantou, selou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Ao ver Balaão partir, a ira de Javé se inflamou, e o anjo de Javé parou na estrada para impedi-lo de passar. Balaão estava montado na sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo de Javé parado na estrada e com a espada desembainhada na mão. Então desviou-se da estrada e se dirigiu para o campo. Balaão começou então a espancar a jumenta, para fazê-la voltar para a estrada. O anjo de Javé se colocou num caminho estreito, no meio das vinhas, com cerca dos 2 lados. Vendo o anjo de Javé, a jumenta encostou-se na cerca, apertando nela o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la. O anjo de Javé foi para a frente e parou numa passagem apertada, onde não era possível desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Vendo o anjo de Javé, a jumenta caiu debaixo de Balaão. Este ficou furioso e começou a espancar a jumenta com o bastão. Então Javé abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz, para você me espancar 3 vezes? A essa pergunta Balaão respondeu: é porque você está caçoando de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não sou a sua jumenta em que você tem montado, sempre até hoje, costumo fazer assim com você. Balaão respondeu: não. Então Javé abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Javé parado na estrada, com a espada desembainhada na mão. Então Balaão se prostrou com o rosto por terra. E o anjo de Javé lhe disse: por que você está espancando a sua jumenta pela 3ª vez? Eu vim para impedi-lo de passar, porque você está seguindo o mau caminho. A jumenta me viu e se afastou de mim 3 vezes. Se ela não se tivesse desviado, eu já teria matado você, deixando-a viva. Balaão respondeu ao anjo de Javé: pequei, porque não sabia que estavas no caminho, diante de mim. Mas, se isso te desagrada, voltarei para casa. O anjo de Javé disse a Balaão: vá com esses homens, mas diga somente aquilo que eu disser a você. E Balaão continuou a viagem com chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao encontro dele em Armobe, que fica junto do Arnon, na fronteira do território. Balaque disse a Balaão: não enviei mensageiros para chamar você. Porque você não veio. Será que não sou capaz de pagar o que você merece? Balaão respondeu a Balaque: como você vê, estou aqui, mas o que posso eu dizer? Só direi o que Javé me puser na boca. Balaão foi com Balaque e chegaram a Cariate-Uzote. Balaque imolou bois e ovelhas, e ofereceu carne a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. Na manhã seguinte, Balaque tomou consigo Balaão e subiu com ele a Bamote-Baal, de onde se podia ver até a extremidade do acampamento dos filhos de Israel. Capítulo 23. Deus abençoa o seu povo. Balaão disse a Balaque: faça construir aqui 7 altares e preparar para mim 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque fez conforme Balaão havia pedido, e os 2 ofereceram em holocausto um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Depois Balaão disse a Balaque: fique de pé junto aos holocaustos que você está oferecendo, enquanto eu me afasto. Talvez Javé venha ao meu encontro. Comunicarei a você o que ele me manifestar. E Balaão foi para uma colina sem vegetação. Deus foi ao encontro de Balaão, e este lhe disse:
Preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Javé colocou as palavras na boca de Balaão e lhe disse: Volte para junto de Balaque e fale isso. Balaão voltou para junto de Balaque e o encontrou ainda perto do seu holocausto, com todos os chefes de Moabe. Então Balaão pronunciou o seu poema: Balaque me fez vir Arão, o rei de Moabe me trouxe das montanhas do Oriente. Venha e amaldiçoe Jacó, venha e fulmine Israel. Como amaldiçoarei, se Deus não amaldiçoa? Como fulminarei, se Javé não fulmina? Sim, eu o vejo do alto do rochedo, eu o contemplo do alto das colinas. Este é um povo que vive à parte, e não é contado entre as nações. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia numerar o acampamento de Israel? Possa eu morrer a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: O que você está fazendo comigo? Eu trouxe você para amaldiçoar os meus inimigos, e você está abençoando. Balaão respondeu: Devo dizer apenas aquilo que Javé me põe na boca. O projeto de Deus não é um crime. Balaque disse a Balaão: Venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Daqui você só pode ver uma parte, e não o povo todo. De lá, você amaldiçoará para mim. Então Balaque o levou ao campo das sentinelas, no cume do monte Fasga. Construiu 7 altares e ofereceu em holocausto um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fique de pé junto dos holocaustos, enquanto eu vou ao encontro de Javé. Javé foi ao encontro de Balaão, colocou-lhe na boca suas palavras e lhe disse: Volte para junto de Balaque e fale isso. Balaão voltou para junto de Balaque e o encontrou ainda perto do seu holocausto, com todos os chefes de Moabe. Balaque lhe perguntou: O que foi que Javé disse a você? Então Balaão pronunciou o seu poema: Levante-se, Balaque, e ouça. Preste-me atenção, filho de Sefor. Deus não mente como o homem, nem se arrepende como os humanos. Poderá ele dizer e não cumprir? Prometerá alguma coisa que depois não cumpra? Recebi ordem de abençoar, pois eu abençoarei e não voltarei atrás. Não se descobre maldade em Jacó, nem se encontra crime em Israel. Javé, o seu Deus, está com ele, e ele o aclama como rei. Deus o tirou do Egito, e é para ele como chifres de búfalo. Não há presságio contra Jacó, nem magia contra Israel. No tempo certo dirão a Jacó e a Israel o que Deus realiza. Eis um povo que se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita antes de devorar a presa, e de beber o sangue dos que matou. Balaque disse a Balaão: Se você não o amaldiçoa, pelo menos não o abençoe. Balaão lhe respondeu: Já não lhe disse que só farei o que Javé me mandar? Quem poderá desafiar o povo de Deus? Balaque insistiu com Balaão: Venha comigo. Vou levá-lo a outro lugar. Aí talvez Deus permita que você amaldiçoe o povo. Então Balaque levou Balaão ao cume do monte Fegor, que está diante do deserto. Balaão pediu a Balaque: Construa-me aqui 7 altares, e me prepare 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão lhe pediu e ofereceu em holocausto um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Capítulo 24. Balaão viu que Javé tinha prazer em abençoar Israel, por isso, não foi em busca de presságios, como antes, mas virou-se para o deserto, levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. Então o Espírito de Deus desceu sobre ele, e ele pronunciou o seu poema, Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de olhos penetrantes. Oráculo de quem ouve as palavras de Deus e conhece a ciência do Altíssimo.
Ele vê o que o Todo-Poderoso mostra, e entra em êxtase de olhos abertos. Como são belas as suas tendas, Jacó, e suas moradas, Israel. São como vales que se estendem, como jardins às margens de um rio, como árvores perfumadas, que Javé plantou, como cedros ao longo das águas. A água transborda de seu cântaro, e com a água sua semente se multiplica. Seu rei é mais alto que Agag, e seu reino será celebrado. Deus tirou esse povo do Egito, e é para ele como chifres de búfalo. Ele devora o cadáver das nações inimigas, quebra seus ossos e as atravessa com suas flechas. Ele se agacha e se deita como um leão, ou como uma leoa. Quem o desafiará? Bendito seja quem abençoar você, e maldito seja quem o amaldiçoar. Então Balaque ficou irritado com Balaão, bateu palmas e lhe disse: chamei você para amaldiçoar meu inimigo, e você já o abençoou 3 vezes. Pois agora fuja para a sua pátria. Eu lhe havia prometido riquezas, porém, Javé o deixou sem elas. Balaão respondeu: eu já havia dito aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me dê seu palácio cheio de ouro e prata, eu não poderia ir contra a ordem de Javé, fazendo o mal ou o bem por conta própria. Só direi o que Javé me mandar. O povo de Deus triunfará. Balaão continuou: agora volto para o meu povo, mas antes vou explicar a você o que este povo fará no futuro ao seu povo. E Balaão pronunciou o seu poema, Oráculo de Balaão, filho de Beor. Oráculo do homem de olhos penetrantes. Oráculo de quem ouve as palavras de Deus e conhece a ciência do Altíssimo. Ele vê o que o Todo-Poderoso mostra, e entra em êxtase de olhos abertos. Eu vejo, mas não é agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela avança de Jacó, um cetro se levanta de Israel, e esmaga as têmporas de Moabe e o crânio dos filhos de Setembro. Edom se tornará a conquista dele, e o inimigo Ser será sua propriedade. Israel triunfará. Jacó dominará sobre seus inimigos e acabará com os que ficarem na capital. Depois Balaão viu Amaleque, e pronunciou o seu poema. Amaleque é a primeira das nações, mas o seu futuro será ruína eterna. Depois viu os quenitas, e pronunciou o seu poema. Sua morada é segura. Caim, você colocou seu ninho na rocha, mas você será destruído quando Assur o levar para o exílio. E Balaão continuou o seu poema. Ai de quem sobreviver depois que Deus assim agir. Virão navios de Chipre e oprimirão Assur e Eber, mas no fim perecerão. Depois Balaão voltou para sua pátria. E Balaque continuou o seu caminho. Capítulo 25. Perigo da idolatria. Israel fixou-se em Setim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo para comer dos sacrifícios a seus deuses e adorá-los. Israel, então, ligou-se com o Baal de Fegor, e a ira de Javé se inflamou contra Israel. Javé disse a Moisés: tome os chefes do povo e pendure-os num poste ao sol, diante de Javé, para que a ira ardente de Javé se afaste de Israel. Moisés disse, então, aos juízes de Israel, que cada um mate os parentes que se ligaram com Baal de Fegor. Um filho de Israel levou para junto dos irmãos uma madianita, à vista de Moisés e de toda a comunidade, dos filhos de Israel, enquanto eles choravam na entrada da tenda da reunião. Vendo isso, Fineias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se no meio da comunidade, pegou uma lança, seguiu o filho de Israel até a alcova e aí o transpassou junto com a mulher. Então se acabou a praga que feria os filhos de Israel. Dentre eles, morreram 24.000 por causa da praga. Javé falou a Moisés, foi Fineias, filho de Eleazar,
filho do sacerdote Arão, quem fez cessar a minha ira contra os filhos de Israel, porque ele foi zeloso pelos meus direitos diante do povo, e o meu zelo não os consumiu. Por isso eu prometo, ofereço para ele a minha aliança de paz. O sacerdócio pertencerá a ele e seus descendentes, como pacto perpétuo, em recompensa do seu zelo por Deus e por ter feito a expiação pelos filhos de Israel. O filho de Israel morto com a madianita se chamava Zombri, filho de Salu, chefe de família na tribo de Simeão. A madianita morta se chamava Cosbi, filha de Sur, chefe de família em Madian. Javé ordenou a Moisés: ataquem e derrotem os madianitas, pois eles atacaram vocês com suas seduções, com os ritos de Fegor e com Cosbi, a filha de um chefe madianita, morta no dia da praga que surgiu por causa do problema de Fegor. Capítulo 26. Como repartir a terra? Depois dessa praga, Javé falou a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam o recenseamento de toda a comunidade, registrando por famílias todos os filhos de Israel maiores de 20 anos, aptos para o serviço militar. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram o recenseamento dos filhos de Israel maiores de 20 anos, nas estepes de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Registro dos filhos de Israel que saíram do Egito: Ruben, primogênito de Israel. Filhos de Ruben: Enoque e o clã dos Enoquitas. Falu e o clã dos Faluitas. Esrom e o clã dos Esronitas. Carmi e o clã dos Carmitas. Esses são os clãs rubenitas. O total dos registrados foi de 43.730. Filho de Falu: Eliabe. Filhos de Eliabe: Namuel, Datã e Abiram. Datã e Abiram eram homens de destaque no conselho, que se rebelaram contra Moisés e Arão. Estavam na companhia de Coré, quando este se revoltou contra Javé. A terra abriu a boca e os engoliu, junto com Coré. Desse modo, todo o grupo morreu, e o fogo devorou 250 homens, como sinal para o povo. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Filhos de Simeão por clãs: Namuel e o clã dos Namuelitas. Jamin e o clã dos Jaminitas. Jaquim e o clã dos Jaquinitas. Zara e o clã dos Zaraitas. Saul e o clã dos Saulitas. Esses são os clãs simeonitas. Formavam um total de 22.200. Filhos de Gade por clãs: Sefon e o clã dos Sefonitas. Agi e o clã dos Agitas. Suni e o clã dos Sunitas. Osni e o clã dos Osnitas. Eri e o clã dos Eritas. Arode e o clã dos Aroditas. Areli e o clã dos Arelitas. Esses são os clãs gaditas. Formavam um total de 40.500. Filhos de Judá: Er e Onã. Er e Onã morreram na terra de Canaã. São estes os filhos de Judá e seus respectivos clãs: Sela e o clã dos Selaitas. Farés e o clã dos Faresitas. Zaré e o clã dos Zareitas. Filhos de Farés: Esrom e o clã dos Esronitas. Amu e o clã dos Amulitas. São esses os clãs judaitas. Formavam um total de 76.500. Filhos de Issacar por clãs: Tola e o clã dos Tolaitas. Fua e o clã dos Fuaitas. Jazube e o clã dos Jazubitas. Seilon e o clã dos Seilonitas. São esses os clãs Issacaritas. Formavam um total de 64.300. Filhos de Zabulon por clãs: Sarede e o clã dos Sareditas. Elon e o clã dos Elonitas. Jalel e o clã dos Jalelitas. São esses os clãs Zabulonitas. Formavam um total de 60.500.
Filhos de José por clãs: Manassés e Efraim. Filhos de Manassés: Maquir e o clã dos Maquiritas. Maquir gerou o Galade, do qual surgiu o clã Galadita. Filhos de Galade: Gezer e o clã dos Gezeritas. Eleque e o clã dos Elequitas. Asriel e o clã dos Asrielitas. Siquim e o clã dos Siquemitas. Semida e o clã dos Semidaitas. Éfer e o clã dos Efritas. Salfade, filho de Éfer, não teve filhos, mas somente filhas. As filhas de Salfade são Mala, Noa, Egla, Melca e Terça. São esses os clãs manassitas. Formavam um total de 52.700. Filhos de Efraim por clãs: Sutala e o clã dos Sutalaitas. Bequer e o clã dos Bequeritas. Tem e o clã dos Temitas. Filhos de Sutala: Herã e o clã dos Heranitas. São esses os clãs efraimitas. Formavam um total de 32.500. São esses os filhos de José por clãs. Filhos de Benjamim por clãs: Bela e o clã dos Belaitas. Asbel e o clã dos Asbelitas. Airão e o clã dos Aramitas. Sufão e o clã dos Sufamitas. Ufão e o clã dos Ufamitas. Filhos de Bela: Arede e Naamã. De Arede, o clã dos Areditas. De Naamã, o clã dos Naamanitas. São esses os filhos de Benjamim por clãs. Formavam um total de 45.600. Filhos de Dan por clãs: Suam e o clã dos Suamitas. São esses os filhos de Dan por clãs. O total do clã Suamita era de 64.400. Filhos de Azer por clãs: Gena e o clã dos Genaitas. Jesui e o clã dos Jesuítas. Beria e o clã dos Beriaitas. Filhos de Beria: Eber e o clã dos Ebritas. Melquiel e o clã dos Melquielitas. Nome da filha de Azer: Sara. São esses os clãs azeritas. Formavam um total de 53.400. Filhos de Neftali por clãs: Jaziel e o clã dos Jazielitas. Guni e o clã dos Gunitas. Gezer e o clã dos Gezeritas. Selem e o clã dos Selemitas. São esses os clãs neftalitas, conforme seus clãs. Os neftalitas formavam o total de 45.400. O total dos filhos de Israel era, portanto, 601.730. Javé falou a Moisés: a terra será distribuída em herança para todos estes, de acordo com o número de inscritos. Você dará uma propriedade maior àquele que é em maior número, e dará uma propriedade menor para aquele que tem menor número. A herança será distribuída em proporção ao número dos recenseados. A divisão da terra, porém, será feita através de sorteio. A herança será recebida de acordo com o número dos nomes das famílias, e a herança de cada tribo será repartida por sorteio, levando em conta o maior ou menor número. Levitas recenseados por clãs: Gerson e o clã dos Gersonitas. Cate e o clã dos Caatitas. Merari e o clã dos Meraritas. São estes os clãs levitas: o clã dos Lonitas, o clã dos Hebronitas, o clã dos Moolitas, o clã dos Musitas e o clã dos Coreitas. Cate gerou Arão. A esposa de Arão se chamava Jocabede, que era filha de Levi e nasceu no Egito. Filhos que ela teve com Arão: Arão, Moisés e a irmã deles, Maria. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando ofereciam a Javé um fogo irregular. O total dos recenseados foi de 23.000 homens de um mês para cima. Não haviam sido recenseados com os outros filhos de Israel, pois não tinham recebido herança com eles.
Esse foi o recenseamento dos filhos de Israel que Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram nas estepes de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Entre os registrados não havia nenhum dos que tinham sido registrados no recenseamento que Moisés e o sacerdote Arão haviam feito no deserto do Sinai. Javé tinha dito a respeito deles: morrerão todos no deserto e não ficará nenhum, além de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.